Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui ao Repórter MT. Hoje nós vamos falar de cirurgias bariátricas, né? A gente percebe um grande aumento aí de pessoas recorrendo a essa técnica, a esses procedimentos para auxiliar ali na perda de peso. Até que ponto isso é saudável? E outra, como evitar o ganho de peso pós-cirúrgico? Para nos ajudar nessas e outras questões, nós estamos aqui já nos nossos estúdios, já está aqui inclusive na nossa bancada a doutora Cristiane Oliveira, ela que é médica anestesista e também especialista em nutrologia. Seja muito bem-vinda, doutora Cris. Muito obrigada, Ana Maria, muito obrigada pelo convite. Eu adoro estar aqui com você, já pela segunda vez, já me sinto de casa. E é de casa. Então, vamos conversar sobre a cirurgia bariátrica e o porquê que as pessoas acabam reganhando peso depois de submeter a esse tipo de procedimento. Exatamente, e aí nós temos um dado aqui que é bastante relevante, doutora Cris, que aponta que somente no ano passado, minha gente, mais de 74.700, olha só, com exatidão, e 38 pessoas passaram por procedimentos cirúrgicos desse tipo, considerando que nós estamos aí já findando o mês de setembro, já começando aqui outubro, e que certamente esse número deve ter aumentado consideravelmente. A eficácia desse tipo de cirurgia no processo de emagrecimento, doutora Cris, para quem que ela é realmente indicada? Porque a gente vê que a pessoa está um pouquinho acima do peso, algo que de repente uma dieta, atividade física resolveria o problema, recorre ali à cirurgia. O que a gente costuma dizer é que tanto a cirurgia quanto o uso de medicações, elas são ferramentas para que a pessoa consiga fazer a mudança no estilo de vida e consiga reduzir o peso e se manter magra para sempre. Acontece que existem algumas pessoas que buscam o procedimento acreditando que eles são milagrosos, né? Como se fosse simplesmente retirar um pedaço do estômago ou um pedaço do intestino que elas vão ficar magras para sempre, o que não é verdade. Então, o que a gente vê é que pacientes que não foram bem preparados ou que não estão no seu melhor psicológico ou que não têm acompanhamento psicológico ou familiar, né, apoio familiar, acabam voltando a engordar. O paciente que não consegue mudar o seu estilo de vida e continua, né, se alimentando mal, sem fazer exercício físico, muitas vezes ele faz a primeira cirurgia, daqui a um tempo ele faz a segunda cirurgia e mesmo assim continua reganhando peso. Geralmente esse ganho de peso em pacientes pós-cirúrgicos acontece ali depois de uns 2 anos, mais ou menos? Exatamente. O que os estudos mostram é que especialmente depois dos 2 anos, especialmente depois que termina o acompanhamento multidisciplinar, esses pacientes acabam reganhando. Essa questão do acompanhamento, doutora Cris, eu gostaria que a senhora falasse para a gente a importância do apoio familiar e de ter um acompanhamento psicológico mesmo. O acompanhamento psicológico é recomendado ali logo no pós-cirúrgico. O paciente, quando vai fazer uma cirurgia desse tipo, passa por uma entrevista com psicólogos, né? E depois isso se estende ali num certo período depois cirúrgico. Isso. Mas a continuidade disso, qual é a importância? O que a gente vê é que os pacientes que são acompanhados, eles têm menor chance de rebotar. Muitas vezes esses pacientes têm problemas de compulsão alimentar, ou tem depressão ou ansiedade que acabam descontando na comida. E se ele tem um acompanhamento com um psicólogo, né, ele consegue evitar com que esses problemas, que os problemas normais do dia a dia, né, o estresse do trabalho, a carga, né, essas coisas que acontecem com todo mundo, algumas pessoas acabam descontando na comida. Se existe um acompanhamento, muitas vezes esse paciente consegue se segurar. Sobre o apoio familiar é importantíssimo, porque não adianta nada a pessoa acabar de fazer uma cirurgia e chegar em casa e a família tá lá comendo fast food, tomando refrigerante, muito carboidrato, né? Então, churrasco no final de semana. Exatamente. É importante que o núcleo, especialmente o núcleo familiar, esteja junto na mudança de estilo de vida.
E para algumas pessoas, a gente inclusive solicita, né, e pede que mude de ambiente de amizades. Evite aqueles amigos que só se reúnem para cachaçada, que comem demais, que passam o final de semana todo, né, no churrasco com cerveja e refrigerante. Então, essa mudança, ela é muito importante. Porque se você está num ambiente em que todo mundo gira, né, comendo chocolate e afins, você vai comer também. Então, se está todo mundo indo para academia, você vai para academia também. Então, a mudança de estilo de vida, muitas vezes é necessária a mudança de ambiente. E doutora Cris, considerando esses 2 anos, que, né, dentro de 2 anos o paciente pode adquirir de volta todo o peso que foi, enfim, perdido nesse processo cirúrgico, pós-cirúrgico. Essa mudança de hábito, ela deve perdurar durante esses 2 anos ou ela é algo contínuo ali para a vida toda? Contínuo para a vida toda. O que a gente fala é que, eu tenho até um paciente que uma vez me falou isso, falou assim, doutora, eu já vou começar a fazer minha dieta, meu exercício físico, porque se eu adoecer, um dos tratamentos é dieta e exercício físico. Então, é dieta e exercício físico para tudo, né? Cada vez mais que a gente estuda, a gente vê a importância de uma alimentação saudável, que é comida de verdade, né? Evitar refrigerantes e processados e produtos industrializados e fazer exercício físico. Pra vida. É pra vida. A compulsão alimentar. A senhora citou aí desde o início ali que a gente está falando de mudança de estilo de vida, aliás, um dos responsáveis pelo ganho de peso, corrigindo um pouquinho minha fala, é relacionado à compulsão alimentar. Uhum. Existe alguma estratégia, alguma fórmula, sem ser os medicamentos, para evitar a compulsão? A compulsão alimentar, a gente tem a estratégia do acompanhamento psicológico, né? Um tratamento assim, que é muito importante é o mindfulness, né? Que é um tipo de tratamento psicológico. Que consiste em quê? Ele chama, a gente, na tradução seria atenção plena. Então é você, quando vem aquele pensamento recorrente, sabe? Você conseguir bloquear esse pensamento e pensar em outra coisa, tá? É uma estratégia que a gente treina, é treinável, como tudo na vida. E a gente consegue, existem aplicativos para isso, que nos ajudam. Então, para ansiedade, né, para alguns tipos de compulsão ligadas à ansiedade, o mindfulness é muito bom, ele é muito útil. O acompanhamento psicológico e também medicações. A gente tem medicações aprovadas, assim, em bula para a compulsão alimentar, que muitas vezes, para alguns pacientes, pelo menos por algum período, quando ele está mais assim... Porque a gente sabe, né, de como é a vida, existem alguns gatilhos, alguns momentos em que esses gatilhos ficam muito fortes e a gente precisa de um apoio, e muitas vezes o apoio é medicamentoso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por falar em medicamentos, há um tempo atrás, há um tempo muito não tão distante... Falou-se tanto sobre a Ozempic, né? Para auxiliar a perda de peso. Sim. E virou um boom e todo mundo queria enfim, esse medicamento e todo mundo estava tomando essa injeção. Eis que agora tem aí uma nova princesinha nesse mercado. Uma nova arma. Uma nova arma que é a tirzepatida, não é isso? Que é um medicamento indicado ali para quem tem diabetes do tipo 2, está aprovado pela Anvisa, não sei se já chegou aqui no Brasil. Ainda não chegou no Brasil, foi aprovado pela Anvisa agora, na segunda-feira, dia 25, e é um medicamento que ele é o Ozempic mais alguma coisa, ele funciona, o Ozempic, ele tem um hormônio, né, que é chamado de análogo do GLP-1. São hormônios que a gente produz no nosso organismo quando a gente come. Ele é liberado lá no nosso intestino e ele tem a função de aumentar o nível de insulina. A insulina é aquele hormônio que coloca a glicose para dentro da célula. E aí, colocando a glicose para dentro da célula, diminui a glicose no sangue, então acaba o diabetes.
tá? Então, o Ozempic serve para isso. Ele também é um medicamento pro diabetes, mas que funcionou muito para perda de peso e hoje em dia já existe um que é para perda de peso, dosagem um pouquinho maior. A tirzepatida, ou Mounjaro, que é o nome comercial que ele vem, ele tem o análogo do GLP-1 e mais um outro hormônio, que é o análogo da GIP. O que eles fazem? A mesma coisa. Aumenta o nível de insulina, ele vai lá no nosso pâncreas e faz aumentar o nível de insulina, diminuindo a glicemia e também ele promove saciedade. Com isso a pessoa fica sem fome, né? E aí acaba diminuindo o peso. O Mounjaro, os estudos mostram que ele tem um poder muito maior, porque são 2 hormônios, né? Então o poder em relação ao Ozempic é bem maior. O Ozempic ele tem um poder de diminuir a glicose em 20% dos pacientes, o Mounjaro já em 50% dos pacientes, já no início do tratamento. E quanto à perda de peso também. Exato, né? Eu ia perguntar isso. Quanto à perda de peso, o Ozempic, vamos botar assim em números absolutos, o Ozempic perde aí 5, 10 quilos no primeiro mês, o Mounjaro pode perder até 20 quilos. Então, até 20 quilos? Dependendo do paciente. Pode perder mais? Pode perder mais. Ao longo do tempo, pode perder mais. Então, é um medicamento bastante promissor. Essa perda de peso do Mounjaro, ela é similar à perda de peso da bariátrica, com a vantagem, entre aspas, de não se retirar nada do organismo da pessoa. Não é uma cirurgia. Então, o organismo continua intacto, né? Produzindo os mesmos hormônios, absorvendo todos os nutrientes igual. Então, essa seria a vantagem. Não sabemos ainda de desvantagens de longo prazo, porque é um medicamento novo. Então, a gente não sabe ainda como é que ele vai funcionar só no futuro, né? Se vai ter algum problema com ele depois. Seria esse o fim da bariátrica? Eu não acredito, Ana Maria. Por quê? Vai ser um medicamento que vem caro. Né? Caro quanto? Vamos pensar que o Ozempic hoje está em torno de R$1.100 a seringa para um mês. A gente não usa um mês só, né? Então é um tratamento caro. O Mounjaro vem mais caro do que isso, porque se a gente imaginar que, né, o Ozempic é um hormônio, o Mounjaro já vem com 2, a promessa de perda maior e tudo mais, com certeza ele vem mais caro. Ele não vai ser distribuído pelo SUS e muito menos pelos planos de saúde, ao passo que a bariátrica né? Tanto o SUS disponibiliza quanto os planos de saúde também. Então, eu não acredito. Além disso, ainda tem aquela coisa assim, que é muito pessoal. Tem pessoas que vão optar pela medicação, tem pessoas que vão optar pela cirurgia e tem indicações também, né? Tem pessoas que assim, a indicação já é a cirurgia. Então, eu não acredito que vá acabar com a cirurgia bariátrica. E, doutora Cris, a maioria dos medicamentos que favorecem ali o emagrecimento, você parou de usar aquela fórmula, aquela medicação, a tendência é ganhar peso novamente. No caso dessa em específico, é a mesma coisa? A mesma coisa, assim como o Ozempic. Se não houver mudança no estilo de vida, não tem como. O que a gente fala é assim, a obesidade é uma doença crônica, assim como o diabetes, assim como a pressão alta. Se para o diabetes e para a pressão alta eu tenho que tomar remédio sempre, para a obesidade também. Mas assim como para o diabetes e para a pressão alta, se eu mudar meu estilo de vida, eu consigo reverter, a obesidade também é possível. Mas eu preciso mudar o estilo de vida. Esse é o fundamental. É o fundamental. Não havendo mudança no estilo de vida, a chance de reganho de peso é bem expressiva. Não sei se a senhora tem, enfim, já podemos falar disso, algum efeito colateral a respeito desse medicamento? Em princípio não há efeito colateral, porque, assim, não é, vamos lá, de efeito colateral que a gente tem é igual o Ozempic, náusea, mal-estar, uma prostração, né? Momentânea, que a gente consegue diminuir um pouco, começando o uso igual do Ozempic, doses menores e vai aumentando.
Tem pessoas que têm mais, é muito individual, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, a sensibilidade é de cada um. Agora, efeitos assim, adversos de longo prazo, a gente não tem como saber ainda. Não tem como saber ainda. Não, ainda não. Que bacana, que bom isso. Fora esse medicamento que é novo agora, existe algum outro que de repente seja recomendado, doutora Cris, para que a pessoa não tenha que passar pela cirurgia? A gente tem medicação para... Eu digo para pessoas, minha gente, vejam bem, deixar claro, para pessoas que têm realmente dificuldades reais de emagrecer, né? Que de repente não tem como fazer um exercício físico até por limitações físicas, de saúde e físicas. Sim. Mesmo, porque também tem esses casos, né? Tem esses casos. Toda medicação, ela deve ser orientada e acompanhada por um profissional. Mas a gente tem o Ozempic, tem esse que vai ser lançado, tem até os anteriores ao Ozempic, né? Saxenda, Victoza, tem também os medicamentos para compulsão alimentar, né? A gente tem Venvance, tem Contrave. Então, existem, até a Sibutramina, que foi muito crucificada. Muito. Ela tem indicações, né, para algumas pessoas. Acho que foi a mais popular dessas medicações para emagrecer. Ela foi muito popular, há muito tempo atrás. E aí saiu um estudo que poderia dar problema no coração. Ela foi retirada do mercado. Mas já tem estudos assim, que em pessoas que não têm problema cardíaco, ela pode ser usada com segurança. Então ela tem também o seu papel, né? Até porque ela dentre todas, é uma das mais baratas. Então, ela tem o seu papel importante. O acesso facilita muito. Exatamente. A procura. Mas para qualquer um desses medicamentos, é necessário um acompanhamento médico. Sempre. Sempre. A gente não deve usar esses medicamentos como Sibutramina, o Venvance, né, que é a lisdexanfetamina. Eles atuam no sistema nervoso central, né? Então, eles causam uma aceleração, entre aspas, do sistema nervoso central. A pessoa fica mais ativa, mais focada, então precisa de acompanhamento. A gente precisa. Doutora Cris, a pessoa que está aqui nos acompanhando, prestando atenção nesses nossos assuntos, porque essa questão ligada ao emagrecimento e novidades que chegam no mercado costumam chamar muito a atenção. Sim. Né? Todo mundo quer estar em forma, né, a todo custo e a qualquer preço, enfim. Mas no caso da pessoa que ela pretende fazer cirurgia bariátrica, em que casos é indicado a cirurgia? Para que tipo de pessoas, para que tipo de situação, para que grau de obesidade? Para pessoas que não têm nenhuma comorbidade, né? Assim, não tem pressão alta, não tem diabetes, né? A pessoa tem que estar com o IMC, o índice de massa corpórea, que é o peso, né, vezes 2, o peso dividido pela altura, né, ao quadrado. Então, 50 de IMC, né, que é um valor bem alto. Para quem tem já uma comorbidade, 40 de IMC. Para quem tem mais comorbidade, está tentando emagrecer há mais de 2 anos sem conseguir, 30 de IMC. Então, é relacionado ao índice de massa corpórea. Essa é o que a sociedade preconiza, né? A sociedade de cirurgia bariátrica preconiza. É isso. No caso ainda da pessoa que está aqui, ela fez a cirurgia, né? Está aí passando por esse processo de emagrecimento, enfrentando aí as suas guerras pessoais diante da mesa, né? Sim. A mesa deve ser um lugar de conforto, né, gente? Acima de tudo. É importante, assim, que a gente fala, um acompanhamento psicológico antes, né? Tanto que para se liberar uma cirurgia pelo plano de saúde, eles exigem, né, esse acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Então, é importante esse acompanhamento antes, durante e depois, porque imagina que a pessoa está acostumada a comer um pratão e ela saiu da cirurgia, ela só pode tomar líquido. Ela toma líquido por 1 mês, se eu não estou enganada, só líquido. E o corpo necessita dessa quantidade de comida ou não? Ou ele já entende que ele não consegue? Como é que funciona isso? Então, no paciente pós-cirúrgico? Ele não
ela não consegue comer, assim, tem uma limitação física. Sim, o corpo entende isso. O corpo entende, mas a cabeça muitas vezes não entende. E assim, como anestesista, eu já peguei casos de pacientes entalados com um pedaço de carne no pós-operatório. Porque não pode, mas a cabeça não entendeu ainda. Não é que o corpo precise, mas a cabeça não entendeu. Então, esse acompanhamento é muito importante, para que a pessoa realmente entenda que ele vai passar por esse sofrimento, por esse período, é só líquido, depois as quantidades são reduzidas porque ela não consegue. O grande, eu vou colocar entre aspas, problema é que o estômago, ele é um músculo. E como todo músculo, ele cresce. Do mesmo jeito que ele cresceu, né, até a pessoa ficar gorda, você corta ele pode crescer de novo. Então, se a gente vai aumentando as quantidades de pouquinho, ele vai literalmente ele vai crescendo. E outra coisa que também é importante é que muitas vezes esses pacientes acabam comendo coisas calóricas, mas de fácil digestão. Por exemplo, sorvete, leite condensado, entende? Então, às vezes, eles, mesmo tendo a limitação física, se não trabalhar a cabeça, vai reganhar por isso. Porque pode ser que eu não consigo comer um prato de comida, mas tomar o leite condensado eu consigo. Consigo tomar ali umas 2, 3 latinhas de leite condensado, entende? né? Então é isso. Por isso que é tão importante esse acompanhamento. A gente ri, gente, mas isso é um assunto, é um assunto muito sério, é muito sabe? sério. Entendo que quando a gente ri não é desrespeito nenhum a quem está passando por esse tipo não, muito pelo contrário. Assim, é um estímulo para que a pessoa busque o tratamento real, adequado, e busque a mudança do estilo de vida. É fácil? Não é fácil. Como hoje mesmo eu assisti um vídeo falando sobre isso, assim, mudar o patamar, né, de consciência para cima é muito difícil para qualquer coisa que a gente vai fazer, seja para emagrecer, seja para estudar, seja para qualquer coisa, né? Mudar esse patamar para cima é muito difícil, requer muito. Então a gente precisa de ajuda, de apoio. Mudar para baixo é fácil, né? Então é muito mais fácil. Não requer sacrifício algum. Não requer sacrifício algum. Até porque é cômodo ficar onde estamos. Exatamente. Então é isso. A gente entende a dificuldade dos pacientes, e o que eu costumo falar para os meus pacientes não tem problema você escorregar, porque a gente escorrega mesmo, a gente é humano, todo mundo, né? Acontece. O problema não deixe muito tempo. Percebeu, volta. Percebeu, volta. Assim que você percebe, volta. Porque quanto mais tempo, mais difícil é recomeçar. E falar também, né, gente? Tem pessoas que ficam nessa questão de eu seguro a onda. Gente, a gente não segura. Não, a gente não segura. Né? A gente explode para algum lugar. Uma hora essa onda vira uma tsunami e rebenta contigo, né? Exatamente. E com outras pessoas também, porque você tem família, tem todo mundo... Tem os laços ali que se te afeta, vai afetar outras pessoas também. E aí isso vira uma bagunça danada. Doutora Cris, a gente está chegando aqui ao final já da nossa agradável conversa, que nos trouxe clareza com relação a esses assuntos relacionados às cirurgias bariátricas e a importância da gente ter um acompanhamento para que não volte a ganhar muito peso. Antes de finalizar, eu gostaria de perguntar a questão da nutrição em pacientes pós-cirúrgicos, né? A gente percebe que tem pessoas que passou ali pela cirurgia, mas você olha para elas, você vê que elas continuam nutridas, né? O cabelo tá legal, a pele tá boa. Já tem outras pessoas que têm uma dificuldade tremenda com relação a isso, a absorver as vitaminas. Sim. Existe alguma estratégia, algum método, alguma medicação que possa garantir a absorção melhor de nutrientes pós-cirurgia, doutora Cris? Especialmente os pacientes que fazem a técnica de bypass, que é retirada uma parte do intestino, essa parte do intestino ela é responsável por absorver, por isso que ela é retirada, né? Ela absorve muitos nutrientes. E aí, esses pacientes, eles têm mais dificuldade de absorver os nutrientes. Muitas vezes é necessário fazer reposição endovenosa. As terapias com soro, muitas vezes tem pacientes que fazem anemia, né? Precisam fazer reposição de soro pela veia ou intramuscular, porque
pela via de alimentação não consegue. Mesmo repondo comprimido, muitas vezes não consegue absorver a quantidade necessária para o organismo. E aí tem que ser diretamente na veia ou intramuscular. É isso, então muito bem. Pois é, então nós queremos lhe agradecer muito pela sua participação novamente aqui conosco. As portas estão abertas, a senhora já sabe, para que a gente volte aí no novo encontro, espero que numa data bem próxima, para tratar de assuntos, já que, como eu disse no início, é multifaceta a nossa médica, a doutora Cristiane de Oliveira. Muito obrigada, Ana Maria, obrigada a todos do Repórter MT. É isso, minha gente. Muito obrigado para você também que ficou conosco, nos fazendo companhia. Não vá embora sem se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho. E dá uma passeada lá no nosso site, confere lá as nossas notícias para que você fique sempre muito bem informado. Quanto a nós, a qualquer momento a gente volta com uma nova entrevista e um novo entrevistado. Até mais. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.